Hoje, Dia Mundial da Diabetes. Comigo está José Gonçalves, presidente da Diabentejo, que é diabético desde os 20 anos. E também comigo está a vice-presidenta Cláudia Tatá, diabética desde os 8 anos de idade. É médica e é a primeira sócia da Diabentejo. O que é que se está a passar aqui neste centro nevrálgico de Évora? Como é que estamos a comemorar o Dia Mundial da Diabetes? Isto foi um evento que nós fazemos todos os anos, a comemoração do Dia Mundial da Diabetes, por forma a alertar as populações para o problema da diabetes. Quero agradecer primeiramente aos conselheiros da Visão, à Câmara Municipal de Évora, ao Cacau Cru, à Bárbara Guimarães, que aqui está presente no evento, à ABOT, os laboratórios que deram um apoio importantíssimo e que neste momento estão a lançar um produto muito inovador e interessante para a comunidade diabética, à Delta Cafés e à população em geral que se juntou a este evento. E foram muitos os que se juntaram aqui hoje de manhã, aqui na Praça Geraldo, porque tivemos aqui crianças e crianças já a serem alertadas para esta doença. Não é verdade, Cláudia Tatá? Sim, é verdade. Houve também atividades no período da manhã, em que o que se pretendeu foi esse envolvimento desde as crianças, sobretudo para já desde pequenino terem a ideia do que se deve ter um estilo de vida saudável. Não é? Aquele estilo de vida que a pessoa com diabetes deve ter é o estilo de vida que toda a população em geral deveria ter e deve-se começar logo desde pequenino. E não passa só pelo alerta, passa também por um rastreio. Portanto, toda a gente é convidada aqui a fazer o rastreio. A prevenção é absolutamente essencial para prevenir, não é? A prevenção da diabetes, o rastreio. Sim, a escolha destas atividades no período da tarde passam pelo rastreio à diabetes, que é importantíssimo porque a população com diabetes tem vindo a aumentar. No Alentejo há um grande número e estima-se que metade das pessoas que têm diabetes não sabem que o têm. Portanto, fazer estes rastreios é um alerta para a população e ao mesmo tempo conseguimos encontrar alguns casos para depois encaminhar para serem acompanhados. Cláudia, e o que é que faz a Associação Diabentejo, que no fundo tem a responsabilidade sobre todo o Alentejo, Sim, a Diabentejo o que pretende é proporcionar às pessoas que vivem no Alentejo o mesmo acesso aos cuidados de saúde, aos mesmos cuidados de saúde que as pessoas que vivem nos grandes centros. Também nos preocupamos em defender os direitos das pessoas com diabetes, em desmistificar a doença, porque ainda há muitas pessoas que pensam que o diabético é um doente e na verdade não é. Um diabético pode ter o mesmo estilo de vida que pode fazer as mesmas coisas que as outras pessoas que não têm diabetes. Segundo diz a Organização Mundial da Saúde não é apenas a ausência de doença, mas um conjunto de bem-estar, e se a pessoa com diabetes estiver controlada, tem esse bem-estar, essa saúde, e portanto já é igual a uma pessoa que não tem diabetes. Também é muito importante promover ações em que as pessoas partilhem experiências, portanto os diabéticos uns com os outros, familiares, amigos, e educar a população e informar a população para que se possa prevenir a diabetes tipo 2, que se pode evitar, e também para prevenir futuras complicações da diabetes. E depois promover este estilo de vida saudável, não é? Junto da população. Portanto, este Dia Mundial da Diabetes acaba por ser um dia para festejar de forma saudável aquilo que é uma doença, mas que pode ter uma grande qualidade de vida e sermos absolutamente normais tendo esta doença. Exatamente, sim, pretendemos isso. Os rastreios, portanto, temos o rastreio à diabetes, à retinopatia diabética, que este ano, como o Dia Mundial da Diabetes é dedicado à retinopatia diabética porque é a primeira complicação que pode aparecer, também vamos ter rastreios nesse sentido, e depois a preparação de alimentos saudáveis, mas deliciosos, para que as pessoas percebam que comer saudável não é nada aborrecido. E que é para todos. Sim. Obrigada a ambos. Obrigado. Comigo está agora João Nabais,
É uma pessoa com diabetes, tem diabetes desde os 12 anos, presidente da Assembleia Geral da Diabentejo e foi o primeiro português a presidir a Federação Internacional da Diabetes. É professor universitário aqui de Évora. João Novaes, de que forma a diabetes modificou a sua vida? A diabetes, eu posso dizer que modificou a minha vida de alguma forma, porque as rotinas são diferentes. Ou seja, eu tinha 12 anos quando fui diagnosticado e, portanto, as rotinas nessa altura têm que passar a ser outras. Há a glicemia para fazer, há a insulina para administrar, coisa que não tínhamos antes. Mas essas rotinas são isso mesmo, são rotinas e não podem deixar de ser encaradas dessa forma. São rotinas que nos garantem a vida. Ou seja, nós sem estas rotinas íamos morrer. A insulina foi descoberta em 1925 e antes dessa descoberta as pessoas com diabetes morriam porque não tinham insulina. Essa rotina é vista dessa forma, mas não tem que ser uma obsessão. Ou seja, nós temos que adaptar a diabetes à nossa vida e na nossa vida à diabetes. Num quadro, no fundo, de normalidade, não é? Essa é a mensagem que eu quero passar. É um quadro de normalidade. É claro que ter diabetes é uma chatice, não é fácil, medir, fazer a glicémia, fazer a insulina, pensar no que se come e ajustar a insulina. É chato, mas tem que ser uma coisa vista com normalidade e não uma obsessão. E essa é uma grande mensagem que eu quero deixar, é não ser obsessivo em relação à diabetes. E sei que a diabetes o acompanha há bastante tempo, como já disse, desde os 12 anos. Ao longo destes anos têm surgido novas formas de tratamento e controle da doença. Acompanha de perto o que vai acontecendo, as inovações que vão existindo? Sim, acompanho muito de perto, obviamente porque tenho interesse. Devo dizer que há 35 anos, quando foi diagnosticada a diabetes, eu fazia insulina com uma seringa de vidro que estava imersa em álcool, tinha que ser seca, uma lamparina, e hoje uso uma bomba de insulina e uso os sensores contínuos de glicémia. Ou seja, 30 anos em termos de evolução da humanidade é nada, não é nada. E o que nós esperamos é que daqui a mais 30 anos as evoluções sejam tão grandes. E as pessoas falam muito na cura. Se falar com pessoas que têm diabetes, se calhar para a maioria deles o anseio é a cura. Isso há de chegar no futuro, eu tenho a certeza, por vias de nova tecnologia. Bancas artificiais, desenvolvimento de células beta, conversão de células embrionárias em células beta, ou seja, muito está a acontecer. Mas o que as pessoas têm que se preocupar atualmente é que a cura delas está na nossa mão hoje, ou seja, nós com a tecnologia que temos ao nosso dispor, conseguimos viver uma vida perfeitamente normal, sem qualquer problema, fazemos tudo que uma pessoa que não tem diabetes faz. E esse para nós é de alguma forma a cura, não é? Claro que almejamos num futuro mais ou menos longínquo, mais ou menos próximo, a cura completa. Mas hoje em dia, os mecanismos que nós temos na nossa mão permitem-nos ter essa cura, que é viver perfeitamente bem, sem qualquer problema, fazer tudo o que as outras pessoas fazem, desde que tenhamos um bom controle. Não é? Incomparável com há 30 anos atrás, totalmente incomparável. O que diria a alguém que recebeu recentemente um diagnóstico da diabetes? Aqui temos rastreios a acontecer neste Dia Mundial da Diabetes. Imagine, muitos, e não serão poucos os casos, em que se detecta aqui, nesta ação, pessoas com a diabetes. O que diria? Bom, eu diria que depende também da faixa etária. Se for uma criança, quando é diagnosticada, o choque muitas vezes maior é para os pais. Normal. Claro que se for um adolescente, o choque é para o adolescente, tem a sua vida adolescente a borbulhar e, portanto, aquilo ainda é mais um extra. Quando é uma pessoa com mais idade, vai encarar de outra forma, mas há uma mensagem que é única, quer dizer que a diabetes não é um bicho de 7 cabeças, se consegue controlar. Muitas vezes falam-se nas complicações da diabetes. A visão está aqui muito em voga, o pé diabético, os problemas cardiovasculares. O que é preciso dizer é que se a pessoa tiver um bom controle metabólico, controlar bem a diabetes, não chega a ter complicações, a probabilidade é menor. É claro que se a pessoa não ligar nada à diabetes, vai chegar daqui 5 ou 10 anos e vai ter problemas. Mas se fizer um bom controlo, vive perfeitamente bem. E essa é a mensagem que eu gostava de deixar, que é, a diabetes não é um bicho de 7 cabeças, é algo que vai perturbar a vida das pessoas, tem que se dizer isso, é algo que vai perturbar a vida das pessoas, mas essa perturbação
é algo que é manejável e que é facilmente controlável. No fundo, um controle com conta, peso e medida. Exatamente. Muito obrigada, professor Navais. Temos agora um médico convidado, o Dr. Francisco Azevedo, é médico internista, consulta de diabetes, diretor do Serviço de Medicina 1 e do Departamento de Medicina e Especialidades Médicas do Hospital Espírito Santo de Évora. Sr. Doutor, o que é mais importante no tratamento da diabetes? Que é o que aqui todos queremos também saber neste esclarecimento público no Dia Mundial da Diabetes em plena Évora. O que é mais importante, no meu entender, para o tratamento da diabetes é o conhecimento da doença por parte do doente. Se o doente não conhecer a doença, tem dificuldade em tratar-se, porque é ele que conduz o automóvel da diabetes. Ele é que vai conduzir. Se ele conduzir bem, por bons caminhos, a diabetes e as suas complicações são mais demoradas a instalar-se e ele anda melhor. Depois passa, objetivamente, por ter uma alimentação correta, exercício físico equilibrado e o uso de fármacos apropriados. Depois, é fundamental poder ter e necessário ter um equilíbrio da glicémia, não é? Perceber a variabilidade da glicémia e digamos aquilo que ele pode e deve fazer para manter uma estabilidade maior. Estes são, digamos, aqueles pontos fundamentais para que o doente possa viver com a sua doença de uma maneira demorada. Existem dois tipos fundamentais de complicações da diabetes, que são as alterações todas relacionadas com os vasos, que são as microalterações, digamos, a diabetes microvascular e a diabetes macrovascular. A diabetes microvascular está muito relacionada com o controle da glicémia. É necessário ter a glicémia muito controlada para não ter as lesões dos pequenos vasos. Mas para evitarmos as lesões dos grandes vasos, é preciso ter o controle da glicémia e o controle da tensão arterial, do colesterol. Portanto, é preciso ter o controle desses outros fatores de risco fundamentais. Sem eles, depois nós vamos ter, digamos, as complicações macrovasculares, como o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, a doença vascular periférica. Acha que a prevenção é muito importante, porque se calhar uma parte da população nem sequer sabe que tem este diagnóstico. Em Portugal existem, pensamos, 13,1%, são os números do Observatório, 3,1% de diabéticos e 5,7% não têm diagnóstico ainda. Portanto, é decisivo que conhecer quais são os grupos de risco para desenvolvimento da diabetes. E esses são todos os que têm familiares diabéticos, todos os obesos. Quando a gente olha para um obeso, estamos a olhar para um diabético. Há um termo muito interessante que esclarece estas duas coisas, que é a diabesidade. Diabesidade. Quando eu estou a olhar para um obeso, estou a olhar para um diabético. E é preciso a obesidade, as mulheres que tiveram diabetes gravídica, a hipertensão arterial, os doentes que já têm instalado uma doença de risco vascular são mais propensos a ter mais prevalência de diabetes. E acha que em termos de inovação no fundo, a diabetes, já não tratamos a diabetes como antigamente? Podemos dizer assim, não é? Há uma inovação tecnológica, de alguma forma, que dá melhor qualidade de vida a quem tem a doença? Eu penso que, digamos, a inovação tecnológica, é evidente que existe inovação tecnológica no que diz respeito à capacidade que há para a autovigilância, para o autocontrole. Temos hoje aparelhos mais sofisticados para ser possível fazer medição de glicémia. Há possibilidades de nós fazermos glicémia de 24 horas permanente, uma avaliação permanente, mas sobretudo o que é importante na minha perspectiva do controle não é tanto a inovação tecnológica, É a cabeça do doente. é a atitude e o conhecimento. Quando o doente conhecer bem a sua doença, ele é capaz de se controlar melhor. Porque depois a nova tecnologia é importante, mas se ele não conhecer a doença, pode não ser capaz de usar bem a tecnologia. Qual é que é a prevalência da diabetes no Alentejo? Nós pensamos que no Alentejo existem entre 50 e 60 mil diabéticos, o que corresponderá mais ou menos a 10%. É uma prevalência que está em linha, talvez um pouco menos, mas está em linha com os números nacionais. É evidente que há muitos destes diabéticos que não estão diagnosticados. Exatamente no Alentejo há poucas zonas que não tenham médico de família, mas ainda há alguma população que tem um acesso mais difícil ao seu médico de família. Mas eu penso que está em linha com aquilo que se passa no país. Nós temos dificuldade de doentes com acesso
ao médico em Lisboa, na zona da Grande Lisboa, e portanto nós penso que nesse aspecto estamos com mais ou menos resolvidos, digamos. Qual é o país da diabetes? Realmente fez uma pergunta muito interessante, porque de facto, se nós colocássemos os diabéticos num país chamado o país da diabetes, era o terceiro país mais populoso do mundo. Seria primeiro a China, depois a Índia e depois seria o país da diabetes. 350 milhões a 400 milhões. Muito obrigada, Soutor. Temos mais um médico convidado, é o Dr. Álvaro Fidalgo Broncano, é médico oftalmologista. O que é a retinopatia diabética, Soutor? Sim, a retinopatia diabética são as lesões que aparecem na retina pelos altos níveis de açúcar por tempo prolongado. Então, os altos níveis de glicemia, açúcar na sangue, produzem lesões nos vasos da retina. Estes vasos fazem perdas de líquido, inflamação e perda de visão. E como é que se diagnostica uma situação dessas? O diagnóstico tem que ser feito na consulta de oftalmologia mediante uma exploração do olho dilatado, a pupila dilatada com gotas. Mas podemos fazer alguns exames não invasivos, como a retinografia que estamos a fazer hoje aqui. Estão aqui a fazer à população do Alentejo. Sim, senhor. E sabe, tem ideia da percentagem de pessoas com diabetes que tenham este problema, diremos quanto, dos diabetes que já estão diagnosticados? Pois, pode ser muito variável, não é igual a diabetes tipo 1, a diabetes das pessoas jovens, que a diabetes de adulto, de tipo 2. As pessoas tipo 1 é muito habitual, quase todos acabam por ter algum grado de dano diabético na retina, porque começam muito novos, não é? Muito jovens. As pessoas diabetes tipo 2 não é tão frequente, mas tem que ser controlados na consulta de oftalmologia. E qual é a forma de curar, no fundo? Pois, curar é mais difícil. O melhor é a prevenção, é o melhor. É o diagnóstico precoce, já seja coisas como esta que estamos a fazer hoje aqui, o controle da população geral, ou na consulta de oftalmologia para o controle do diabético. Quando já há certo grau de dano, temos várias coisas para fazer. Vários tratamentos. Tratamentos, sim. Por exemplo, o tratamento com fotocoagulação com laser, medicações intraoculares ou cirurgia. Mas realmente eu prefiro não fazer nada até que já é preciso. Muito obrigada, Sr. Álvaro. Comigo tenho a Isabel e a Joana Reis, mãe e filha, e vou perguntar à mãe como é que recebeu a notícia de que a sua filha tinha diabetes. Mal. Nós aqui já falámos com um médico, com professores universitários e pessoas ligadas à diabetes, e dizem que naturalmente os pais são aqueles que reagem muito mal quando há o diagnóstico da diabetes, não é verdade? É mau porque nós nunca pensamos que um filho possa vir a ter um problema desses de saúde, especialmente porque ela era muito pequenina, ela tinha acabado de fazer 3 anos, não há historial de diabetes na família e nada nos prepara para uma notícia dessas, não é? Foi complicado. E o que é que fez? Assim, quando houve o diagnóstico, inicialmente ali os primeiros meses são de revolta, de aceitação. Depois é um aprender a viver com a diabetes e hoje em dia fazemos uma vida perfeitamente normal, tendo em conta alguns condicionantes da doença, mas perfeitamente normal. Mas é isso mesmo que eu gostava de saber. A tecnologia de alguma forma ajudou a essa normalidade? Estou a falar neste caso do Freestyle Libre. O que é que este aparelho faz? Este aparelho permite aos doentes com diabetes pouparem, digamos assim, os seus dedinhos, porque fazem várias picadas ao dia, e com este aparelho a minha Joana, por enquanto, ainda faz picada, porque tem que comparar alguns valores, nomeadamente à hora das refeições, mas se calhar de 8 a 10 picadas passou a 4. E é uma mudança de qualidade, não é? De qualidade de vida. E uma autonomia diferente, porque ela tem o aparelho no bolso, onde quer que esteja passa, vê, guarda no bolso. Ao passo que se tiver que fazer uma picada, há toda uma panóplia de tirar a máquina, põe a tira, fica ao dedo, põe o sangue, dá o resultado, volta a guardar a máquina.
numa aula, por exemplo, é complicado estar a espalhar aquilo que tem em cima da mesa, ou se estiver a fazer um teste, é muito mais simples tirar do bolso, passar no braço, vê, se não precisar de fazer nada de especial, guarda e continua. Portanto, dá uma liberdade diferente, completamente diferente. E aqui, como conclusão, consegue ter uma vida saudável, normal, quer dizer, já faz parte da rotina lidar com a diabetes. Já faz parte da rotina. Não se pode dizer que não tem dias mais chatos, não se pode dizer que não é aborrecido, porque sendo uma doença tem limitações, né? E a Joana faz uma vida perfeitamente normal, faz desporto, anda à escola, não tem qualquer tipo de contraindicações para nada, mas tem que ter alguns cuidados, tem que ter algumas regras que não se pode esquecer. É controlar com conta, peso e medida. Joaninha, muito desporto, refeições saudáveis, sim ou não? Dentro do normal. Dentro do normal, por isso era da normalidade que estávamos realmente a falar e aqui vemos e concluímos que é isso que se passa na família Reis. Tenho comigo a vice-presidente da Câmara Municipal de Évora, a doutora Hélia Mira. Bem-vinda. Qual é a importância do apoio da Câmara às associações, neste caso a Diabentejo? Bem, a Câmara, como sabe, e as câmaras municipais não têm muitas competências na área da saúde, mas têm algumas e nós entendemos sempre que o nosso trabalho é sobretudo na área da promoção de estilos de vida saudáveis e incentivar também a que os nossos municípios adquiram hábitos de vida saudáveis. E por isso para nós é muito importante ter parceiros como a Diabentejo, que ao longo da sua existência e do seu plano, dos seus diversos planos de atividades, têm promovido exatamente este tipo de iniciativas, em colaboração com o município ou individualmente, ou até mesmo com outras associações do Concelho. Tem sido uma associação muito ativa e por isso nós também estamos aqui hoje com um imenso gosto também para dar esta nota da importância do trabalho que a Diabentejo tem feito. Nós, pelo lado do município, entendemos também que a educação pode ter aqui um papel fundamental e por isso temos promovido um conjunto de programas municipais dirigidos para os mais novos e que têm sobretudo a ver, por um lado, com a questão da alimentação saudável e, por exemplo, nós temos a constituição de uma ementa única para todas as escolas, elaborada por um nutricionista. Não podemos esquecer que algumas crianças é a grande refeição que tomam durante o dia, é aquela que tomam na escola e, portanto, temos que ser muito cuidadosos, mas temos, por exemplo, também... Está a resultar? Está a resultar, porque há uns dias que os miúdos comem menos, outros dias comem mais, mas o que é importante é que eles vão introduzir nos seus hábitos alimentares mesmo aqueles alimentos que, a partir deles, têm alguma resistência, não é? E, portanto, nós neste momento temos muitos miúdos que comem nas nossas cantinas. Por um lado é um descanso também para os pais, mas por outro lado é a garantia de uma refeição muitíssimo equilibrada e para nós isso é fundamental. Mas temos, por exemplo, um outro projeto que é o 5 ao dia, o incentiva que comam 5 alimentos saudáveis por dia, sejam frutas, sejam legumes. Temos também o nosso programa PESA, que é um programa de controle da obesidade infantil, acompanhamento, com aconselhamento nutricional, exercício físico e até psicológico para algumas destas crianças, como sabe, são muito maltratadas nas escolas quando têm um bocadinho de excesso de peso e, portanto, procuramos acompanhá-los. E outra questão que nós neste momento também estamos aqui a trabalhar com o agrupamento dos centros de saúde é a questão das lancheiras saudáveis. Não nos podemos só preocupar com o pequeno almoço e com o almoço e o que eles comem no meio, o que é que eles levam nas lancheiras. E, portanto, neste momento também esse é um outro projeto muito interessante que é incentivar os miúdos e as famílias a que levem na sua lancheira alimentos saudáveis. Portanto, achamos que é assim, portanto, no fundo, é deste trabalho todo, um conjunto muito feito em parceria, nós podemos, por um lado, ir motivando as nossas crianças para que eles se tornem adultos também mais conscientes. Nós sabemos que a diabetes tipo 2 pode ser prevenida, não é? E pode ser prevenida com bons hábitos de alimentação, de exercício físico e daí também, mais uma vez, a importância desta parceria com a Diabentejo. Hoje de manhã esta praça encheu-se de crianças e no fundo tivemos aqui grande parte da população de Évora a tomar conta desta prevenção absolutamente essencial para o controle da diabetes. Foi uma boa forma de celebrar este Dia Mundial da Diabetes?
É assim, no fundo, tudo quando seja feito em espaço público é sempre que dá mais resultado, não é? Ao ar livre. Com bom tempo, como está hoje, então trazer, por exemplo, as nossas miúdos das escolas, porque tiveram aqui imensos miúdos das escolas, trazê-los para o espaço público, fazê-los sair da escola, que é importante também, porque não se aprende só na escola, aprende-se em muitos contextos, podê-los trazer para a nossa praça pública, incentivá-los também a vir a pé, porque eles deslocaram-se das suas escolas para aqui a pé, o que conjuga com outro projeto que nós temos aí e que tem tido muito sucesso, que é a Serpente Papaléguas, que mede o número de quilómetros que os meninos andam a pé e as suas famílias e, portanto, quando nós enchemos o centro histórico com os nossos mais novos, mas também com os nossos idosos, porque não podemos esquecer que os nossos séniores também se querem manter muito ativos e nós neste momento temos cerca de 600 séniores que praticam atividade física regular com os nossos técnicos municipais. E, portanto, nós, mais uma vez, repito, aquilo que nós pretendemos é incentivar estes estilos de vida saudáveis, hábitos de vida saudável, exercício físico, alimentação cuidada e, no fundo, o que nós queremos é que os nossos municípios tenham todos mais qualidade de vida, dos mais pequenos até aos mais velhos. E foi isso também que se viu aqui ao longo deste dia e que se continua a ver. Considera que a Diabentejo, uma última questão, é uma mais-valia para este concelho? Sem dúvida alguma, para já, porque é uma associação que é composta por pessoas com diabetes. E eu penso que isto é logo meio caminho andado quando se trata de falar sobre este problema, porque os profissionais de saúde são extremamente importantes e também fazem parte desta associação, mas quando muitas vezes os pais ou as mães querem saber alguma coisa sobre o que fazer com o meu filho que, entretanto, foi diagnosticado com diabetes, não há nada como ter familiares, pessoas que passam pelas mesmas situações, que entretanto descobriram também como é que se pode ter qualidade de vida, porque na verdade, desde controlada, a pessoa com diabetes tem uma qualidade de vida e pode continuar produtiva e ativa. E portanto estas pessoas são fundamentais para passar a palavra. Depois eles têm integrado também um conjunto de projetos, como seja o Desafio pela Saúde, que no fundo nós temos aqui durante 3 dias esta praça cheia com atividades físicas e a Diabentejo tem sido um dos nossos parceiros. Ou integrou também o Passeio dos Reis, de BTT, portanto isto também prova o quê? Porque a pessoa com diabetes também é uma pessoa ativa, também pode fazer e deve fazer exercício físico e por isso ter uma associação que se disponibiliza também para trabalhar para fora das suas portas, com os outros, com as escolas, com a população em geral, através de rastreios, através da sensibilização, através de iniciativas na área da atividade física, para nós tem que ser muito acarinhadas e nós apoiamos sempre na medida das nossas possibilidades. Estamos com a Diabentejo, obviamente. Muito obrigada, doutora Hélia. Temos agora connosco o Presidente das Óticas Conselheiros da Visão, o Dr. Rafael Claro da Silva. Óticas Conselheiros da Visão, fale-me um pouco da vossa história. Como é que surgiu? Bem, as Óticas Conselheiros da Visão é uma cooperativa, é a primeira cooperativa e a única existente de óticas em Portugal. Fomos fundados em 1989 e neste momento temos 200 pontos de venda em todo o país, portanto temos uma dimensão nacional e o objetivo foi um conjunto de óticos tradicionais se unirem e, como diz o ditado, juntos somos mais fortes. E juntos estão pela Educação com Visão. O que é este projeto? A Educação com Visão é um projeto que nós temos neste momento a desenvolver, que tem como público-alvo, como o próprio nome diz, se bem que a educação é transversal, mas neste caso estamos dedicados a crianças, num projeto em que denominamos Ambliopia Zero e que tem a ver com a realização de rastreios na idade chamada crítica em termos de desenvolvimento visual. São entre os 4 e os 8 anos. É muito importante que os pais e a sociedade tenham esse cuidado de neste momento fazer rastreios visuais para ver se o desenvolvimento e a visão de ambos os olhos estão, digamos, em simultâneo. Muitas vezes acontece que nós vemos uma criança com o olho ocluído, com o olho tapado. É sinal que esse olho que é o bom está a ser tapado para que o menos bom se possa desenvolver. Reaja, não é? Exatamente. Sabemos também que as Óticas Conselheiros da Visão estão a apoiar aqui a Diabentejo e hoje comemoram conjuntamente este Dia Mundial da Diabetes. Qual é o propósito desta vossa aliança? Bem, a retinopatia diabética é uma das maiores causas de cegueira no mundo ocidental e pode ser evitável. Portanto, o diabetes pode ser controlado, na visão também, mas sendo muitas vezes uma doença silenciosa, quem o tem não se apercebe. Portanto, como todas as patologias, o rastreio atempado é a melhor e a mais rápida solução para um eventual controle ou eventualmente cura. Nós estamos a terminar uma causa e todos os anos o Grupo Conselheiros da Visão desenvolve causas solidárias. Estamos neste momento a terminar uma que foi
juntos contra o cancro da mama. Qual foi o objetivo? Foi nas nossas vendas nós retirávamos um determinado valor para doarmos numa primeira fase um ecógrafo à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com o Cancro da Mama. Situação que já fizemos, estamos numa segunda fase de apoio a outras associações, nomeadamente as Amigas do Peito, que acabaram de inaugurar a nova sede no Hospital Santa Maria, e este ano vamos encerrar. Portanto, aqui em primeira mão, o que estamos a fazer é um pré-lançamento da próxima causa solidária que vamos desenvolver em apoio à Diabentejo, que se chama Prevenir a Retinopatia Diabética, Olhe por Si. Portanto, não poderemos ter aqui festejo maior neste Dia Mundial da Diabetes aqui em Évora. Sim, este evento foi extremamente oportuno, porque nós estamos a terminar uma ação e a começar outra numa gala que vamos fazer no Casino de Estoril no dia 28 de janeiro de 2017, em que oficialmente vamos lançar todo este projeto que tem como finalidade apoiar a Diabentejo com bombas de insulina. Lá estaremos. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara. Comigo agora está a Catarina Diniz e que vem com esta belíssima t-shirt, apetitosa t-shirt, e dizer cacau cru. O que é o cacau cru? O Cacau Cru é uma empresa de alimentação 100% saudável. Fazemos entregas ao domicílio e todos os produtos são sem glúten, sem lactose, sem açúcares refinados. E é só para diabéticos, é para todos nós, é para toda a gente? É para toda a gente, é 100% saudável, portanto toda a gente pode comer. E o que é que podemos lá encontrar? Muitas coisas, desde bolos a granola, que eu tenho aqui. Adoro granola. Alguns salgados e... Vi ali um salame de chocolate. Sim, temos um salame de cacau cru, sim, com base de tâmaras, portanto não leva açúcar nenhum, a única coisa que leva são as tâmaras, cacau, sementes de girassol e outros ingredientes. Onde é que podemos encontrar o cacau cru? Em www.cacaucru.pt, no Facebook e no Instagram, e nós fazemos entregas ao domicílio. Obrigadíssima. Obrigada.